Boa noite e bem-vindos. As chuvas torrenciais e as cheias fizeram vários mortos em Espanha. Este é o Euronews Noite de sexta-feira, 13 de setembro. Já de seguida os títulos do dia. Chuvas torrenciais provocam cheias no sul de Espanha. As intempéries mataram pelo menos 4 pessoas. Greve dos transportes deixa Paris paralisada. Os sindicatos protestam contra a reforma do sistema de pensões. As empresas europeias preparam os efeitos do Brexit. Fomos espreitar o exemplo da transportadora aérea húngara, Wizz Air. Neste jornal, mais à frente, vamos falar com o realizador Tiago Guedes, depois do prémio em Veneza. A Herdade foi agora apresentado em Toronto e pode vir a representar Portugal nos Oscars. Mantém-se o alerta vermelho em Espanha por causa das chuvas torrenciais que afetam as regiões de Valência, Alicante, Múrcia e Almeria. Há para já 4 mortos a lamentar. As chuvas torrenciais que afetam o sul de Espanha já provocaram 4 mortos. As últimas 2 vítimas contabilizaram-se esta sexta-feira. Um homem de 36 anos morreu em La Jámula, Granada. O corpo foi encontrado por um helicóptero da Polícia Nacional longe do veículo. Outro condutor afogou-se depois de entrar num túnel alagado em Almeria. Valência, Alicante, Múrcia e Almeria são as regiões mais castigadas pela precipitação. O rio Segura transbordou nas localidades de Orihuela, província de Alicante, e Beniel, na região de Múrcia. Em Orihuela caíram as chuvas mais fortes alguma vez registadas, mais de 400 litros por metro quadrado em 48 horas. Há registro de incontáveis danos materiais e de evacuações. Elementos da Unidade de Emergência do Exército apoiam no terreno as tarefas de resgate. A Agência Estatal de Meteorologia mantém o alerta vermelho. Para grande parte da comunidade científica, estas intempéries são consequência das mudanças climáticas. O tema esteve em debate na reunião dos ministros das Finanças da União Europeia, que discutiram também o mercado de capitais e as criptomoedas. Os ministros das Finanças da União Europeia encontram-se esta sexta-feira em Helsínquia para a reunião do Eurogrupo e do Ecofin. O clima é um dos pontos altos das conversas. A França vai propor a criação de um Banco Europeu do Clima. O ministro alemão das Finanças disse à chegada: Vamos certamente discutir como descobrir diferentes formas de fixar um preço para o CO2. Temos um sistema europeu de comércio de emissões muito bem sucedido que se refere às grandes indústrias, mas estamos atualmente a descobrir como podemos reduzir as emissões em relação à mobilidade, ao aquecimento, resíduos, agricultura e pequenas empresas. Mas nem só de clima e de emissões de CO2 se falará em Helsínquia. Os ministros têm também na agenda os mercados de capitais, para os quais a presidência finlandesa quer um roteiro, e sobretudo as moedas virtuais ou criptomoedas. Um assunto para o qual o ministro francês das Finanças recomenda cautela. Gostaria apenas de recordar que nas condições atuais devemos recusar o desenvolvimento de Libra na União Europeia. O que está em jogo por detrás disso é a segurança dos consumidores, a estabilidade das finanças na UE e também a soberania dos Estados europeus. A Libra é a moeda virtual ou criptomoeda que o Facebook tenciona lançar já em 2020. O que a diferencia das outras criptomoedas é que será administrada por uma organização independente que conta com atores financeiros como a Mastercard, a Visa, a Uber ou a PayPal. Em Paris, esta sexta-feira 13 foi dia de azar para todos aqueles que precisavam de deslocar-se nos transportes públicos. 10 das 16 linhas de metro estiveram fechadas e o resto dos transportes funcionou a conta-gotas devido à greve contra a reforma do sistema de pensões. Paris foi esta sexta-feira palco do primeiro capítulo de uma vaga de protestos contra a reforma das pensões e o desaparecimento dos regimes especiais em determinados setores da função pública. Os trabalhadores da RATP, a rede de transportes públicos da capital francesa, responderam de forma maciça.
Não há quaisquer privilégios na RATP, isso é o que diz a Exmédia. O que temos é um esquema de pensões específico, o que significa que podemos reformar-nos um pouco antes, mas isso é uma simples compensação face às difíceis condições de trabalho no cotidiano dos trabalhadores da RATP na sua missão de serviço público. Longas filas de trânsito e dificuldades nas deslocações em Paris foram o resultado de uma paralisação quase total da rede de metro e com os elétricos, autocarros e comboios periféricos a conta-gotas. Paris não assistia a uma mobilização desta envergadura desde a anterior reforma dos regimes especiais em 2007, sob a presidência de Nicolas Sarkozy. E a greve desta sexta-feira foi apenas o primeiro passo, como explica o correspondente da Euronews, Guillaume Desjardins. É apenas a primeira greve contra a reforma anunciada das pensões. Na segunda-feira, advogados, médicos, enfermeiros e pilotos seguirão o exemplo. E haverá depois, a 21 e 24 de setembro, manifestações convocadas pelos sindicatos Force Ouvrière e CGT contra esta reforma. O documento batizado Operação Yellowhammer, que detalha o pior cenário possível em caso de Brexit sem acordo, continua a causar debate no Reino Unido. A oposição protesta contra o conteúdo desta publicação e, sobretudo, contra a suspensão do Parlamento ditada por Boris Johnson. Os deputados britânicos não estão contentes com o Yellowhammer, o documento elaborado pelo governo de Boris Johnson, com diretrizes para depois do Brexit dirigidas aos funcionários públicos, está a ser alvo de críticas sem poder ser confrontado pela oposição. Os parlamentares foram suspensos das funções e as dúvidas sobre o cenário a partir de novembro são muitas. Precisamos de comparar o que os ministros disseram com o que realmente está em Yellowhammer, porque duvido que algumas das declarações feitas ao Parlamento correspondam ao que está no relatório ou façam jus ao documento. É por isso que nos zanga tanto o Parlamento ter sido suspenso, porque neste momento eu deveria estar no Parlamento com a capacidade de interrogar o Primeiro-Ministro e os ministros. Os conservadores do lado do primeiro-ministro britânico põem água na fervura. Dizem que o plano de contingência pode mesmo vir a prevenir as eventuais consequências de um Brexit sem acordo. A Operação Yellowhammer dá-nos o pior cenário possível. Foi elaborada para que o governo possa planear e proceder com vista a mitigar qualquer uma daquelas consequências. E ao longo das últimas 6 semanas, este governo deu passos importantes no sentido de assegurar que, em caso de Brexit sem acordo, possamos sair da forma mais segura e tranquila possível. Mas claro que estamos a lutar para chegar a um acordo. O documento, divulgado esta quinta-feira, sugere que num cenário de saída sem acordo da União Europeia, o Reino Unido possa vir a sofrer de escassez de produtos alimentares e medicamentos. Uma ameaça que, para alguns especialistas, não está a ser levada a sério. Quando pessoas como eu, especialistas, aconselham o governo e planeiam mitigar as consequências, isso não é espalhar o medo, é darmos uma opinião transparente aos governos. Se optam por ignorar, a responsabilidade é toda deles. Mas não faço ideia se o que sugeri em março foi posto em prática. O que sabemos é que a Ordem dos Médicos, da qual faço parte, ainda não foi abordada para atualizar a Operação Yellowhammer. Toda esta conversa de que tiveram muito trabalho, não acredito que estejam a falar com especialistas. Outra das possíveis consequências do Brexit, diz o documento oficial, é a realização de protestos que podem vir a pôr em causa a ordem pública. Na contagem decrescente para o dia D, ou melhor, para o dia B de Brexit, muitas empresas com negócios no Reino Unido fazem contas, consciente do impacto de uma saída sem acordo. A companhia aérea húngara de baixo custo Wizz Air é um dos exemplos de grupos que começam a colocar em marcha planos de contingência. A reportagem dos nossos colegas da delegação da Euronews em Budapeste. As empresas húngaras com negócios no Reino Unido começaram a preparar-se para o Brexit. O clima de incerteza em relação a uma saída com ou sem acordo deixa antever um agravamento dos custos operacionais, motivo pelo qual muitos empresários optam pela cautela. A companhia aérea de baixo custo Wizz Air é um exemplo, teve de reajustar-se para garantir a perenidade das atividades no Reino Unido. A coisa mais importante que fizemos foi estabelecer uma nova companhia aérea no Reino Unido, uma entidade legal separada, ainda sob a marca Wizz Air, mas legalmente autónoma, regida pela Autoridade de Aviação Civil do Reino Unido.
Assim, garantem-se os direitos de voar para dentro e fora como uma companhia aérea do Reino Unido. Não obstante qualquer separação do Reino Unido da União Europeia, somos capazes de voar para todos os mercados para onde voamos atualmente. Um cenário de Brexit sem acordo significa que os resultados da harmonização alcançados na última década, em áreas como as comunicações móveis ou a proteção do consumidor, irão desaparecer. As taxas de roaming, por exemplo, poderão voltar, mas para as empresas estrangeiras também se adivinham consequências, o que levou muitas a procurar o apoio de consultores e advogados. Mesmo depois de um Brexit sem acordo, haverá um ambiente regulatório que governará a relação entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas isto representará um retrocesso de décadas em comparação com o ambiente legal harmonizado da atualidade. O advogado da consultora KPMG sublinhou que isso poderá ser evitado com a adoção de legislação europeia no direito interno pelo Parlamento Britânico. O processo, referiu, já está em curso desde 2018, mas ainda não acabou. A Herdade, filme de Tiago Guedes, com produção de Paulo Branco, foi apresentado na última noite no Festival de Toronto. É a primeira vez que um filme português participa na secção Special Presentations do Festival canadiano. Antes, em Veneza, Tiago Guedes teve o Bisato d'Oro de melhor realização, um prémio atribuído pela crítica do festival. O filme foi também selecionado pela Academia Portuguesa de Cinema para representar Portugal na corrida ao Oscar de melhor filme estrangeiro. A Herdade conta a saga de uma família proprietária de um latifúndio. Desde os anos 40 até aos dias de hoje tem Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges e Vitória Guerra nos papéis principais. A estreia nos ecrãs portugueses está marcada para o dia 19 deste mês e é para Toronto que vamos. Boa noite, Tiago Guedes, bom dia para si aí no Canadá. Em primeiro lugar, muitos parabéns pelo prémio em Veneza, pela apresentação em Toronto e também por esta pré-nomeação para os Oscars. A minha primeira pergunta é: que tal correu a apresentação aí e que expectativas tem para a estreia nacional marcada para o dia 19? As apresentações correram muito bem, já fizemos duas e tem corrido muito, muito bem. O público tem reagido muito bem, as salas estão cheias, é um festival muito, muito agradável de se estar e de perceber que o filme chega às pessoas da maneira que tem chegado. Em Veneza, a experiência foi semelhante? Ou foi mais intenso? Foi muito bom. Foi mais intenso porque é um festival se calhar mais emblemático e mais antigo, é uma coisa e foi muito especial porque foi numa sala muito especial e foi de facto uma apresentação muito especial. São experiências muito diferentes, mas ambas muito boas. Este filme é pré-candidato ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Já agora, só para explicar às pessoas como funciona o sistema, cada país nomeia um filme. A Academia Portuguesa de Cinema nomeou este filme, A Herdade, que vai agora estar em competições com vários filmes de outros países para a escolha final dos, salvo erro, 5 finalistas que irão à cerimónia de fevereiro de 2020. Tem esperança que A Herdade venha a ser o primeiro filme português candidato a um Oscar? É sempre algo muito, muito complexo a ter essa esperança, mas nós somos de facto um país pequeno, mas eu tenho muita esperança de conseguir pelo menos que o filme seja visto e que seja visto com bons olhos. Portanto, eu não gosto de ter expectativas para deste tipo de coisas, porque nunca depende de nós, o filme já está feito, portanto isto agora é esperar que ele chegue onde tem que chegar. O cinema português parece estar a viver uma transformação. Vemos filmes mais ambiciosos, vemos novos temas, vemos mais público nas salas. Cito, por exemplo, o Variações, que está a ter um sucesso estrondoso nas bilheteiras em Portugal e que é uma biopic de um músico, algo que não estávamos muito habituados a ver em Portugal. A Herdade é uma saga familiar, também é um tema que não víamos muito no cinema português. Acha que estas transformações estão a beneficiar o panorama do cinema em Portugal?
Eu não tenho uma consciência muito grande se são essas transformações. Seja o que for, tudo que ajuda a reencontrarmos o nosso cinema com o público, para mim, é sempre de felicitar. Eu fico muito contente. Não, acho que está a acontecer um bom momento a esse nível e espero que se mantenha. Já agora quero falar um bocadinho do filme, da Herdade. Eu posso falar, mas eu tenho sempre muita dificuldade em falar do filme sem as pessoas o terem visto. Portanto, eu acho que o trailer e as imagens que estão disponíveis em vários tipos de plataformas vão falar sempre melhor do que eu. Mas eu quis fazer um filme sobre uma família que atravessa o tempo, atravessa várias épocas em Portugal. E queria falar muito sobre como a história do nosso país se cruzou com a história dessa família. Muito bem, o filme, como disse há pouco, vai estrear nas salas portuguesas no dia 19 de setembro, uma vez que a Euronews é vista não só em Portugal, como também muito vista nos PALOP e no Brasil. Tem alguma ideia se o filme irá estrear nesses territórios ou se será mostrado? Eu acho que isso agora é o trabalho que vai ser feito, ou seja, depois da presença nestes festivais, é a partir daqui que o filme vai começar a ter essa consciência, se as pessoas se vai haver, onde é que vai estrear, em que país é que vai estrear. Eu sei que já há alguns países que estão interessados em comprar, mas o Paulo Branco será a pessoa mais indicada para responder exatamente a isso. Tiago Guedes, realizador do filme A Herdade, muito obrigado por ter estado connosco e votos de continuação de sucesso para o seu filme. Muito obrigado. E termina aqui o Euronews Noite desta sexta-feira. Continua a acompanhar estas e outras notícias aqui no seu televisor, no nosso site euronews.com e também nas redes sociais.